Em Marcos 10, versículo 47, nós temos um clamor de um cego chamado Bartimeu, que fez ecoar sua voz árida e fraca aos ouvidos do Salvador, um clamor pela sua misericórdia, dizendo ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse clamor que Bartimeu faz ao Senhor nos faz meditar sobre como é excelente ser alcançado pela misericórdia de Deus. Porém, para meditarmos um pouquinho mais sobre a misericórdia de Deus, vamos voltar os nossos olhos para as Escrituras. Podemos ver que Deus fez sair no passado da descendência de Abraão uma nação, cuja qual é Israel, o povo hebreu. 12 tribos formaram assim essa nação prometida a Abraão. E ao fazer com eles uma aliança no deserto do Monte Sinai, por meio de Moisés, cujo qual recebeu as tábuas dos 10 mandamentos e também as orientações para o tabernáculo, aonde o culto e rituais e sacrifícios seriam oferecidos segundo a lei da antiga aliança, a qual ele fez no Sinai. Nós vemos que uma das peças mais importantes do tabernáculo era a Arca da Aliança, que ficava no Santo dos Santos, após o segundo véu que separava os átrios. Lugar onde o sumo sacerdote, segundo a ordem de Arão, entrava uma vez ao ano, no dia da expiação. Quando nós chegamos no Novo Testamento, no livro de Hebreus e nas cartas apostólicas, nós vemos que tudo o que o tabernáculo, com suas peças, modelo de culto e sacrifícios da antiga aliança, era apenas sombras da imagem exata, que era Cristo, e também a sua igreja, qual é o seu corpo, que é assim a sua noiva. Mas com respeito à misericórdia, podemos meditar sobre a tampa da arca, que era chamada de propiciatório. Ali, uma vez ao ano, o sumo sacerdote espargia o sangue do animal oferecido sobre ela. Assim, este ritual significava que a pena merecida pelos pecados do povo era oferecida pelo sangue do cordeiro ou gado que era oferecido ali. Então vemos que a ira de Deus, merecida pelos pecados, era apaziguada. E assim Israel recebia o perdão, o livramento por meio da expiação anual no Antigo Testamento. Como vemos, tudo isso era temporal, porque quando Cristo viesse na plenitude dos tempos, se fazendo homem, ele, como o sumo sacerdote dos bens futuros e o cordeiro preparado e separado por Deus para oferecer e fazer a perfeita expiação na cruz, vemos que no mistério do Evangelho estava que Israel saísse do jugo e das sombras que a lei projetou e instruiu, para participar agora pela fé, não mais pelas obras da lei, mas pela fé da reconciliação com Deus por meio do sangue de Cristo, o verdadeiro e suficiente sacrifício que a lei apontou. Mas vemos que por meio da cruz de Cristo, um mistério que desde tempos eternos esteve oculto em Deus, foi manifestado, que era que os gentios, as nações, também por meio da fé em Cristo, fossem alcançadas pela misericórdia e também fossem reconciliados por Deus e feitos povo de Deus pela fé em Cristo, fazendo assim parte da promessa e herança do reino de Deus. Na verdade, isso estava profetizado nos profetas e também apontado
na própria lei. E quando nós vemos a promessa feita a Abraão, nós vemos que o Senhor disse a ele, como está em Gálatas 3:8, que diz: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Então vemos em suma que tanto judeus como gentios precisavam ser alcançados pela misericórdia. Embora Israel recebesse anualmente, segundo a lei, a expiação, vemos que esses sacrifícios eram insuficientes, porque está escrito em Hebreus 10:4, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Assim, podemos ver que tanto os judeus que estavam mais próximos do Senhor, porque receberam os oráculos de Deus, porque fizeram parte da primeira aliança. Nós vemos que tanto eles, como também os gentios, estavam debaixo do pecado, como nós vemos em Romanos 3:9. E estando debaixo do pecado, as nuvens da ira, do juízo do Deus Todo-Poderoso pairavam sobre as suas cabeças, para consumi-los a condenação merecida. Porque diz a Escritura em Romanos 1:18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. E também vemos em Romanos 2:3 que diz: e tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Mas aprove a Deus, o Deus de toda misericórdia e graça, que disse a Moisés, em Êxodo 33:19, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Ele disse isso a seu servo Moisés. Então aprove a ele de usar de misericórdia, mesmo estando todos debaixo do pecado. Podemos ver que nisto tudo, de uma maneira muito sublime, ele usou para exercer a nós sua misericórdia. Porque em Romanos 11:32 diz: porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então hoje, com esperança, eu quero dizer que você, que ainda não recorreu à misericórdia do Senhor, você, pecador, pode recorrê-la pela fé, pode recorrer a Ele por meio da fé e do arrependimento. Hoje, pelo seu Filho Jesus, o descendente de Davi, segundo a carne, o Rei eterno e sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, eternamente, pela fé no Evangelho, você e a mim, podemos ser alcançados pela misericórdia de Deus, porque o véu foi rasgado, o trono da graça está aberto a quem se achegar com confiança a Cristo Jesus, que por meio do seu sangue nos livra da ira merecida, e assim a misericórdia triunfa sobre o juízo em nossas vidas. Nós somos os Bartimeus, cegos pelos pecados, mendigos espirituais, necessitando mesmo, sem merecer, da misericórdia do Filho de Davi, que é o Redentor de Israel, que é o Salvador do mundo, que é o desejado das nações.
E por meio dessa misericórdia Ele nos reconcilia com Ele e nos faz filhos pela fé em Jesus Cristo. E nos faz seu povo pela fé em Jesus Cristo. Por isso que nós, que estamos tendo o privilégio de ouvir o Evangelho da graça e da glória de Deus, podemos nos encaixar na declaração que está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Se nós atentarmos para essa tão grande salvação, aonde essa misericórdia de Deus se manifestou definitivamente em Cristo Jesus, que diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. A misericórdia do Filho de Davi nos faz geração eleita. A misericórdia do Filho de Davi nos faz sacerdócio real, nos faz nação santa, nos faz povo adquirido, para anunciarmos essas virtudes do Altíssimo manifesto em seu Filho, para nós anunciarmos essas virtudes, porque Ele nos chamou das trevas, dos pecados, da ignorância, da perdição, para a sua maravilhosa luz. E nós, que em outro tempo estávamos separados de Deus, sem esperança, agora podemos ser povo de Deus, por meio da misericórdia que nos alcança, por meio do Evangelho, por meio de Jesus Cristo. Glória a Deus.